Tá? O que nós estamos vendo aqui? Ó? Isso aqui tudo é um corte transversal da medula neural. Certo? Então, ontem nós falamos que a parte interna é de substância cinzenta, tá? E a parte externa aqui é substância branca. Chama atenção aqui, ó, que a parte mais dilatada é chamada de corno anterior e essa parte mais afilada de corno posterior. Então, aí pela posição anatômica, né? Dentro da medula, ó, o canal central da medula, ele é uma cavidade. Lembra que eu falei que aí circula o líquido céfalo-raquidiano? Então aqui, ó, tem umas células aí de característica da neuróglia, que são chamadas de células ependimárias, tá? Então elas revestem o canal da medula e aí dentro circula um líquor que vai ser produzido lá nos ventrículos, certo? Pelo plexo coroide. Bom, medular, então? Medular? É, o canal central da medula. Bom, ontem foi colocado que na chamada substância cinzenta, nós vamos encontrar, né, o que mais caracteriza que é a presença dos corpos de neurônios. Lembram disso? Tá? Então, a presença de corpos de neurônios e aqui células da neuróglia, aqui um vaso sanguíneo, tá? Tecido nervoso, ele é vascularizado. Então, essa lâmina pede aí também para localizar um corpo de neurônio. Deixa eu achar um melhor aqui. Esse está melhor. Tá? Então, esse aí está bem mais evidente. Uma célula aí que eu vejo lá no interior do citoplasma, aquelas manchas que são as substâncias de início, né? E aí o núcleo com um nucleolo bastante evidente na estrutura celular. No tecido nervoso, olha, tanto na substância branca quanto cinzenta, nós temos células da neuróglia. Então, em geral, esses núcleos aqui, ó, são células da neuróglia. Astrócitos, né? Depois temos oligodendrócitos, microgliócitos em geral. Aqui a gente não pede muito para fazer essa identificação, mas nós vamos ver na lâmina 31, usando prata, mostrando os dois tipos de astrócitos. Certo? Então, a identificação aí da substância cinzenta e do corpo de neurônio. Bom, na substância branca, nós não temos os corpos de neurônios. Mas nós vamos encontrar aí, no caso, fibras, né? E também células da neuróglia. Por fora da medula, ontem nós caracterizamos a presença das chamadas meninges. Então, por exemplo, essa aqui, ó, que é mais espessa, é chamada de dura mater, que é um tecido conjuntivo denso modelado. Essa mais interna, que tem umas colunas e cavidades, é a região da aracnoide. E a pia mater vai ser aquela mais fina, encontrada juntamente ao tecido, mas que muitas vezes ela arrebenta aqui, ó, na ponta da seta. Esse espaço onde está a seta não deveria estar. Deveria estar colado, né, a pia mater com o tecido nervoso. No meio qual foi isso? Essa aqui é a aracnoide. E a mais externa é a dura mater. Dura mater, aracnoide e a fininha aqui embaixo, pia mater. Certo? Bom, dependendo do corte, essas lâminas deveriam ter um gânglio sensitivo na medula. Nessa aqui não apareceu o corte. Então nós vamos pegar outra aí para ver se pegam o corte. Bom, os tecidos aqui em volta, como é na área medular, está havendo a formação de tecido ósseo. Então aqui eu tenho, olha, a região de cartilagem epifisária, né? Está tudo aí com aquelas características que nós já vimos. Então, formação de osso vertebral. Não é a sua de novo, 27. Deixa eu ver se... Aqui, ó, essas tem. Aqui da medula neural que nós acabamos de ver, né? Deixa eu encontrar aqui de novo. Aqui.
é a mesma, 27. Então tem a substância cinzenta, a substância branca. E nesse caso aqui o corte pegou um gânglio sensitivo. A definição de gânglio são corpos de neurônios fora do sistema nervoso central. Tá? Então aqui a gente vê feixes de fibras, né? Estruturas que vêm do sistema nervoso central. Passando para maior aumento, olha, nós temos neurônios aí, ganglionares. Então são neurônios arredondados. Variam em relação à morfologia, né? E ontem nós vimos também que aí na área entre os corpos nós temos tecido conjuntivo, mas que tem células aí achatadas, né? Que são protetoras dos neurônios, são as chamadas células satélite, que ficam aí em volta. Tá? Então no gânglio sensitivo eu tenho tecido conjuntivo. Então esse grande aí é um corpo de neurônio do gânglio. A pontinha, os pontos mais escuros lá no núcleo são os nucleus, né? E o gânglio, ele, a definição dele é conjunto de corpos de neurônios? É, corpos de neurônios fora do sistema nervoso central. Certo? Então essa foi a 27. Passou na lâmina, fez uma coloração e pôs a lamínula. Tanto que as fibras têm estriações, olha, esses risquinhos que a gente vê aí é da organização proteica. Então, para 28, para inervar as fibras, o material, as fibras neuronais, né? Deixa eu localizar aqui. Elas chegam próximas do músculo para promover uma inervação para manutenção do estímulo e funcionalidade. Então é o que a gente vê aqui, ó. As fibras ali estão mais claras. Esse material em negro aí marcado pela prata são axônios de neurônios, né? Formando um material com as fibras, com os envoltórios. E essas pontas aqui, ó, mais escuras, que formam até um tipo de uma patinha que encosta na fibra muscular, isso aí é que nós chamamos de placa motora. Então aí, ó, na ponta da seta, certo? É a fibra neural com a terminação final específica lá, chamada de placa motora. Esse segmento aí é o axônio, né? O maior ali de baixo, comprido, é o axônio, mas também tem bainhas envoltórias, né? Então aí é a estrutura da placa motora. Aqui está mais grosso, ó, que ainda está ramificando, né?